Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, vamos falar sobre a importância do faz de conta com Cíntia Machado. Thales Zeni dá dicas de como prevenir problemas na coluna. Matheus Pacheco fecha a série sobre emoções e sentimentos. E, é claro, o Jurema responde. Olá, eu sou Diala e você está assistindo o NAP TV. Olá, está começando mais um NAP TV. Para abrir o programa de hoje, Cíntia Machado fala sobre a importância do faz de conta para a criançada. Dá uma olhadinha. Hoje nós vamos falar um pouquinho do faz de conta e do quanto isso é importante na infância de cada criança, né? Do quanto isso vai favorecer para todo o desenvolvimento dela. O faz de conta, a criança a partir ali um pouquinho antes dos 3 anos, né? Mas a gente consegue perceber a partir dos 3 o quanto esse mundo do fazer de conta, da simbologia vai se tornando presente na vidinha deles. E isso é extremamente importante, pois é a partir disso que eles vão amadurecendo, que eles vão tendo esse contato com esse mundo externo, né? E vão criando várias maneiras de poder se socializar com o outro, do poder se defender em alguns determinados momentos, né? Então, assim, isso para cada criança é uma representatividade muito legal, porque esse faz de conta faz com que eles se tornem sujeitos, né? Então, assim, eles estão se constituindo como sujeito e esses papéis que eles vão se inserindo, onde eles são os protagonistas, né? Onde eles se colocam como protagonista nesse mundo que eles estão imaginando, faz com que esse desenvolvimento infantil se torne ou que aconteça de uma forma muito saudável para essas crianças, né? Então, assim, a interação com o outro, ou brincar com outras crianças. Então, assim, um pedacinho de papel pode se tornar muitas outras coisas, né? Então, assim, isso vai auxiliar eles também futuramente, né? Então, assim, eu falo isso porque hoje a gente vê adultos nesse mercado de trabalho hoje que não conseguem se inserir, se socializar com os outros, né? Então, assim, esse processo lá da infância, desse faz de conta, desse brincar, é de extrema importância para isso, para essa socialização. Então, assim, a partir desse imaginário, desse criar, vai auxiliar eles em todos os outros benefícios na vida da criança e da vida adulta, né? Então, assim, essas questões emocionais são extremamente positivas, essas questões intelectuais também, né? Porque a criança que brinca e que está inserida nesse mundo imaginário, ela está sendo criativa, né? Então, quando ela está sendo criativa, ela está usando dessa inteligência dela para conseguir dar conta dessa brincadeira, né? Então, assim, brincadeiras onde não tenha algo estereotipado, por exemplo, um brinquedo pronto, é muito bacana, né? Uma caixa, lençol. Então, a partir disso, eles vão criando e vão imaginando e vão se inserindo nesse lugar, assim. Então, assim, eu sempre brinco que eles gostam muito de ser os super-heróis, princesas. Então, assim, eles descobrem o quanto esses super-heróis e essas princesas têm poder. E na vida eles também descobrem que eles têm o seu poder, né? Então, assim, isso é extremamente significativo para o desenvolvimento infantil de cada sujeito. Claro que cada um é único, né? Cada um vai ter o seu jeito de brincar, vai ter, né, aquele pai que brinca mais, aquela mãe que brinca mais na escola, né? Com a questão com os colegas, mas assim, cabe também nós, adultos, disponibilizar que esse faz de conta aconteça no decorrer da vidinha deles. Uma maneira bacana dos pais se inserirem, então, nesse faz de conta do seu filho, né? E a gente vê isso muito entre pares, entre as crianças, né? Mas às vezes, assim, com um adulto, a gente não vê tanto,
porque como esse adulto precisa estar inserido neste mundo imaginário dessa criança, né? Então, assim, tu disponibilizar coisas, um lençol onde tu vai fazer uma cabaninha, que tu vai entrar dentro, que vai poder brincar, disponibilizar caixas, onde essa caixa pode se tornar um avião, pode se tornar um carro. Então, tudo isso vai auxiliando. Claro que materiais concretos e brinquedos concretos, por exemplo, boneca pronta, carrinho, isso é bacana, assim, só que esse carrinho vai passear onde, né? Tem que ter um enredo aí. Essa boneca tá doente, ela precisa de um colinho, né? Qual o nome dessa boneca, né? Então, assim, tu pode sim, claro, é muito importante esses brinquedos prontos, mas esse enredo dessa brincadeira, dessa história, né? Isso é bacana também, porque toda a história, e os pais podem ajudar nesse sentido, toda a história, tanto como com leituras, músicas, né, que a gente disponibiliza para os filhos, isso é muito significativo, porque a partir disso eles vão criando o seu enredo de vida, né? E às vezes é na brincadeira onde eles vão expressar as angústias, alguma coisa que chateou, alguma coisa que não está muito bem. Então é importante que os pais estejam ligados a isso também, porque nessa brincadeira, nesse faz de conta, vai aparecer coisas, né, que estão mais internas, e isso é extremamente positivo para eles, né? Então, assim, é de extrema importância tu poder brincar junto e tu prestar atenção o que essa brincadeira está trazendo, o que eles estão falando, o que eles estão mencionando, porque às vezes é um acontecimento que aconteceu na escola, mas eles não vêm te contar, mas ali na brincadeira vai aparecer. Então, assim, esse faz de conta, esse mundo imaginário, tem sim como a gente se inserir, né? E sempre tem essa história, né, do início, do meio e do fim. Então, assim, a criança, nós adultos temos isso, mas a criança, daqui a pouco ela tá ali com um aviãozinho, daqui a pouco ela já tá em outro planeta, daqui a pouco ela já volta. Eles têm isso, isso é extremamente saudável, né? Então, isso faz parte desse desenvolvimento. Agora, o quiropraxista Thales Zeni nos dará algumas dicas de prevenir problemas na coluna no dia a dia. Qual o jeito certo de dormir, de lavar a louça? Confira essas e mais respostas na matéria. Olá, hoje vamos falar um pouquinho sobre algumas dicas diárias de como a gente pode fazer algumas atividades para prevenir problemas de coluna. Qual é a forma correta de dormir para não prejudicar ou não ocasionar problemas na nossa coluna? Bom, o quiropraxista sempre indica, a gente sempre recomenda para que nós tenhamos uma boa noite de sono e prevenindo problemas de coluna e dores nas costas, o ideal é sempre dormir de lado, né, com um travesseiro que não seja nem muito alto nem muito baixo, que a nossa cabeça fique 90 graus, né, e com um travesseiro entre as pernas, para abrir um pouquinho o espaço da coluna lombar. Ou eu não consigo dormir de lado. Então, tentamos dormir de barriga para cima. Deitamos de barriga para cima também, com uma almofada, um travesseiro abaixo dos joelhos. Essa é a maneira correta, as duas maneiras estão perfeitas para a gente dormir. Thales, eu posso dormir de barriga para baixo? O ideal é que a gente não durma de barriga para baixo, porque no momento que a gente deita de barriga para baixo, acaba rotando a nossa cervical, deitamos de bruços, gira a cervical, acaba tensionando muito a nossa coluna cervical, músculos cervicais, e ocasionando dor na cervical, dor na lombar, a coluna lombar acaba retificando. Então, dormir de bruços é a pior forma de todas para a gente dormir, então a gente não recomenda. Logo pela manhã, logo que a gente acorda, às vezes atrasado, né? Então, o que a gente sempre recomenda? Durante o nosso sono, os nossos discos intervertebrais, eles acabam sendo mais hidratados. Por isso que se fala que se a gente for medir o nosso tamanho pela manhã, nós somos muito mais altos pela manhã do que no final do dia, né? Então, a gente sempre recomenda que pela manhã, quando os discos já estão muito hidratados, já estão maiores, a gente sempre recomenda que evite-se movimentos bruscos, né? Então, de que forma levantar da cama, como é que a gente pode fazer logo pela manhã para evitar com que aconteça o famoso travamento de coluna, né? A gente ficar meio rengo, né? Então, sempre que a gente for deitar, levantar de manhã cedo, deitar de lado, né? Jogar as pernas para fora da cama e erguer o quadril, ok?
A outra forma que é bem muito importante, que eu sempre falo para meus pacientes, logo pela manhã, quando nós formos, por exemplo, escovar os dentes, evitar que flexionamos a nossa coluna. Sempre que nos debruçamos sobre o balcão, né? Então, sobre a pia. Né? Sempre quando formos escovar os dentes, evitar uma postura flexionada. Por quê? A postura flexionada, os discos já estão mais hidratados, pode ocasionar alguns problemas de coluna, dores em musculatura laterais, problemas discais. Então a gente sempre, nos primeiros momentos da manhã, como os discos intervertebrais estão mais hidratados, a gente evita movimentos de flexão brusca, né? Então, levantar de lado, jogando as pernas para fora da cama, levantando com calma, né? E a forma de escovar os dentes também, evitar se debruçar sobre o balcão também é uma prevenção importante. Qual é a forma correta de usar mochila ou bolsa? Bom, sempre quando a gente for usar mochila, crianças para o colégio ou no dia a dia para viajar, o ideal é sempre que nós utilizamos a mochila com as duas alças, né? Nunca com uma alça só, porque acaba ocasionando uma sobrecarga muscular e articular na nossa coluna. Então sempre cuidar para utilizar as duas alças, nunca uma alça só, pendendo o peso mais para um lado do que para o outro. Bolsa. O ideal, então, para as mulheres que acabam utilizando bolsa no dia a dia, né, sempre utilizar a bolsa de forma transversal, né, nunca em cima de um ombro apenas, né, para a mesma coisa, não sobrecarregar o peso da coluna. Se quiser segurar no braço, na mão, pode ser, não tem problema nenhum. O que a gente não gostaria, não recomenda é que a bolsa seja utilizada com o peso dela apenas em um ombro só, né, e aí sim, isso acaba ocasionando mais sobrecarga na coluna. Peso de bolsa, peso de mochila. Bom, o peso de mochila a gente sempre recomenda que não ultrapasse 10% do peso corporal da pessoa, né? Mulher, quando carrega a bolsa, é menor ainda, cerca de 5% do peso corporal. Tentar fazer o possível para não carregar a casa dentro da bolsa, né? Não ultrapassar esse 5% do peso corporal e não comprometer a coluna vertebral. Algumas atividades diárias na nossa casa, né, de limpeza, também são importantes para a gente cuidar, né, em relação à nossa coluna vertebral. Duas delas corriqueiras são lavar a louça, né, e varrer a casa. Coisa simples, né, que às vezes, para quem tem problema de coluna, se torna muito complicado e muito difícil. Então, de que forma que eu posso varrer a casa evitando prejudicar minha coluna lombar, que é o que geralmente acontece mais. Então, quando a gente for varrer a casa, por exemplo, sempre tentar contrair o abdômen, né? Não jogar o peso do corpo para frente, manter o abdômen contraído, né? E sim, aí vai varrendo tranquilamente. No início pode parecer meio mecânico, mas com o tempo vai se tornando um hábito, né? Todos os hábitos a gente leva em torno de 3 meses para a gente mudar, né, na repetição, né? Então, com o tempo a gente acaba conseguindo modificar isso. Lava a louça, eu sempre recomendo, para que não se acumule muita coisa na louça, passa muito tempo, para quem tem problema de coluna, para lavar a louça é bem complicado. Então, não acumular muita coisa, né, e aí faz em pequenas quantidades. Sempre tentar colocar um caixotezinho no chão, né, abaixo da pia, para quem tem problema de coluna, para tentar apoiar uma perna, enquanto que lava a louça, descansa essa perna, apoia a outra perna. Então fazer uma mistura, né? Trocar um pouquinho o peso do corpo, o apoio em uma perna, o apoio em outra perna, porque acaba diminuindo tanto a sobrecarga sobre a coluna vertebral. Então, as nossas atividades do dia a dia, muitas vezes a gente não percebe o que a gente vai fazendo, de que forma como que a gente vai utilizando o nosso corpo. Super importante que nós tenhamos essa consciência corporal, de que se nós utilizarmos de forma equivocada o nosso corpo, isso vai ter consequência lá na frente. Então esses pequenos hábitos que eu trouxe hoje são justamente para isso, para a gente tentar modificar um pouco a nossa condição diária e fazendo com que, através disso, nós prevenimos dores, problemas maiores, problemas futuros na nossa coluna vertebral. E sim, é possível a gente ter uma vida tranquila, sem dor, se nós tivermos apenas cuidados básicos no dia a dia em relação a isso. Está na hora do nosso intervalo, mas antes, é claro, mais uma psicodica muito especial. Voltamos em seguida.
Então estou trazendo para vocês uma dica onde que no Netflix tem uma série muito interessante que fala sobre a doença de Alzheimer, mas de uma forma muito sutil. Muito interessante de entender os primeiros sinais, a forma que aquele personagem traz o sucessor. É um filme muito interessante, ele ocorre em toda uma condição tem uma relevância ali da máfia, onde tem todo um poder naquele personagem e onde ele vai transcorrendo da fase bem leve para moderada e com muitas alterações de comportamento, e a forma como ele vai driblando, vai buscando recursos para poder ter uma memória auxiliar. Então ele usa tecnologia, ele se utiliza de um grande amigo, e aí vocês podem assistir. Eu acho que fica muito interessante. O Sucessor é um seriado da Netflix onde tem 13 capítulos. Exatos, uma empresa com os olhos voltados para o futuro, onde solidez e inovação caminham lado a lado, oferecendo através dos serviços contábeis os instrumentos necessários para a administração e a tomada de decisões estratégicas. Em constante evolução, com agilidade, transparência e respeito ao cliente, a Exatos atua em um amplo portfólio de serviços de gestão, formada por profissionais com vasta experiência nas áreas empresarial, contábil, fiscal, tributária e trabalhista. É comprometida com a ética e a evolução do seu negócio e motivada pela excelência. Engajada em diversos programas de qualidade, a Exatos mantém como filosofia a parceria no dia a dia com as empresas, não se restringindo apenas a cumprir burocraticamente os trâmites da contabilidade convencional, mas sim buscar a atualização constante e os melhores métodos para o crescimento eficiente e econômico dos seus clientes. Através de ações estratégicas de mercado, a Exatos passou a ampliar a sua estrutura, atendendo atualmente a empresas de várias cidades. Além disso, implementa diariamente práticas sustentáveis no seu dia a dia, gerando benefícios que vão além da conscientização e da preservação do meio ambiente. Com uma equipe unida e determinada, a Exatos desenvolve e realiza diversas ações socioambientais que beneficiam a comunidade onde está inserida. Conheça a Exatos e saiba tudo o que ela pode fazer por sua empresa. Domine essas ansiedades e fobias com a realidade virtual. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, utilizando a inovadora plataforma Psyos, após mais de 20 anos de pesquisas e uso, apresenta ao Rio Grande do Sul esta avançada tecnologia para fins terapêuticos. Viva experiências virtuais com alto nível de realismo e monitoramento das constantes fisiológicas por biofeedback. De técnicas avançadas de relaxamento, concentração e mindfulness, até o tratamento de medos de avião, injeção, dirigir carros, altura, elevador, escuridão, falar em público, animais e tantos outros. Trate ansiedade, distração, estresse, pânico e transtornos alimentares com resultados duradouros em menor tempo, sempre com atendimento de um psicólogo especializado da equipe do NAP. Estamos de volta e agora o psicólogo Matheus Pacheco fechará a série especial sobre emoções e sentimentos. Ele falará sobre o medo, não perca!
Oi, dando sequência à nossa série de emoções e sentimentos relacionados aos personagens do Divertidamente, hoje eu vou falar com vocês sobre o medo. O medo é uma das emoções mais fundamentais e mais antigas, digamos assim, dentro do desenvolvimento humano. O medo é talvez uma das nossas primeiras emoções. Ela é uma emoção relacionada à própria sobrevivência, ou seja, eu preciso sentir medo para que eu possa me livrar de perigos, para que eu possa, enfim, adquirir uma condição minimamente segura frente aos perigos externos. O medo, ele tem, psiquicamente falando, além dessa função de proteção propriamente dita, ele tem uma função muito importante dentro daquilo que a gente chama da manutenção da própria civilização. Ou seja, essa emoção ela está implicada dentro da sociedade como uma forma de estabelecer normas de conduta, de manutenção da própria sociedade. Quer dizer, se a gente for pensar nas hordas antigas, no tempo dos homens das cavernas, enfim, aqueles indivíduos que tinham medo de causar alguma confusão, tinham medo de serem mal vistos, de terem uma conduta prejudicial para o grupo, ou mesmo de sofrer por conta de suas condutas uma exclusão, eles tinham uma maior chance de sobrevivência. E isso por várias razões. Primeiro, porque o próprio grupo tinha uma tendência de sobreviver mais, né? Porque tinha um indivíduo ali dentro que não acabava ocasionando a autodestruição desse grupo, e também porque esse próprio indivíduo, não sofrendo essa exclusão, tinha mais chances de sobreviver, uma vez que ele podia contar com o auxílio da sociedade, do grupo em questão, que fornecia maior proteção. Ou seja, o medo, ele tem uma função psíquica primordial, inclusive estruturante, dentro daquilo que a gente tem como funcionamento psíquico social. Mas claro, o medo ele também tem um lado negativo, especialmente quando ele adquire uma proporção muito elevada. E aí a gente vai poder pensar nos distúrbios como o transtorno de pânico ou os relativos, enfim, que é quando o medo ele perde um pouco essa característica de ser funcional, quer dizer, de estar atuando em relação a um perigo presente do qual a pessoa de fato precisa atuar naquele momento. Quer dizer, quando ele passa de alguma forma a atrapalhar a vida dessa pessoa. Nesse momento, a gente precisa pensar e encontrar, enfim, afinal de contas, o que está acontecendo, de onde vem esse medo, qual a função que esse medo está tendo naquele momento. Isso porque a nossa mente ela tem uma certa dificuldade de diferenciar aquilo que é real daquilo que é imaginário, até mesmo porque isso depende muito da própria percepção. Quer dizer, a gente pode pegar um exemplo bem clássico, as pessoas que têm medo de barata, né? Enfim, a barata é um inseto que, de um modo geral, não apresenta nenhum risco. Ainda assim, algumas pessoas têm medo, outras não têm. Isso porque essa variável vai depender da própria interpretação dessa pessoa, da interpretação que ela faz daquela cena. Assim como também depende todas as outras percepções, enfim, elas passam pela nossa interpretação. Então, se você está tendo algum problema com medo, vale a pena pensar se esse é um medo funcional, um medo de algo que existe, uma ansiedade frente a um perigo real, um acontecimento localizado, ou algum acontecimento que você não sabe definir e que talvez esteja tomando uma proporção a ponto de atrapalhar a sua vida. E esse seria então um momento importante para pensar em buscar uma ajuda. Agora é a hora da nossa querida Jurema, essa senhora divertida que não para de receber perguntas dos telespectadores. Vamos para as perguntas. Esta é uma pergunta comprida
gosto desse programa. O programa bom é esse aqui que tu assiste, não esse de qualquer outra coisa, não. Esse que é bom. Acabou de falhar numa entrevista de emprego, querida, sério? Achei que fosse a oportunidade da minha vida e agora estou completamente sem chão, me sentindo um fracasso. O que você acha? Querida, eu queria dar um abraço em você primeiro. Querida, não pensa assim. Se toda vez que acontece alguma coisa que não dá certo na nossa vida, aí a gente já vai se achar um fracasso? Aí como é que pode isso? Pensa um pouco, Mara. Pensa um pouco, Mara. Já não aconteceu na tua vida de uma vez não dar certo um negócio? Aí depois passou um tempo assim, você olhou pra trás e disse assim: pois é, ainda bem que não deu certo aquilo porque apareceu uma outra coisa melhor pra eu fazer. Às vezes é assim. Agora aqui você não diz o que você falhou na entrevista. Calma, né? Às vezes as pessoas, a minha filha me conta assim, ó, que às vezes os empresários, eles têm umas ideias assim, dos perfis. Viu que chique você falar essas palavras difíceis? Um jeito assim que eles querem a pessoa. E se você não é do jeito que eles querem, não quer dizer que você seja falhada, estragada ou fracassou. Não! Eles não querem uma pessoa tipo tu, querem uma pessoa tipo outra pessoa. E daí tu vai num outro lugar e vão querer tipo tu. Então não pensa que você fracassou, tá? O que é importante é saber assim, ó. Tenta entender o que aconteceu. Você ficou nervosa? Aconteceu alguma coisa assim? Tenta entender. Mas não pensa que você é um fracasso, guria. Bem capaz, Mara. Não fica pensando isso. Ergue a cabeça, vai em frente e procura outra coisa. Vai ter uma coisa que tá te esperando. Pensa assim, tem um lugar bem legal me esperando. Tá bom? Não pensa não. Tu pode sim, tá, querida? Beijo! O programa de hoje está terminando. Você pode continuar nos assistindo no Facebook, no YouTube e pode ligar, nos contatar para sugerir dicas daquilo que vocês gostariam de que nós falássemos. Você fica agora com a programação da Vale TV. A gente se vê na semana que vem. Tchau! Krause Assistencial apresentou NAP TV.